14, a partir do versículo de número 12, eu quero compartilhar com os irmãos. Quem achou o texto sacro, me dá um sonoro amém. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Vamos ler mais uma vez. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Vamos dizer numa só voz. Você está com seu texto aberto? Vamos lá, 1, 2, 3. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Eu achei tão bonito que eu vou desafiar só os varões, só os homens, amém? Vamos lá, só os homens lendo o texto. 1, 2, 3. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Agora só as mulheres, na doce voz das mulheres. 1, 2, 3. Em verdade. Glória a Deus. Quantos podem dar glória ao Senhor Jesus nesta noite? Aleluia. Tome assento, por favor. Desocupe as tuas mãos e dê a maior salva de palmas que você já deu para o Senhor Jesus. Eu quero dizer ao pastor Abraão que com susto sai mais caro, viu? De vez em quando. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é uma alegria, como já disse, estar aqui. Eu sou pastor de uma pequena paróquia aqui na cidade e recentemente mudamos de endereço. Eu ainda estou muito cansado, foram 2 mudanças, tivemos que passar por reforma, e reforma sempre dá mais trabalho do que construir. Por isso a reforma protestante deu muito trabalho. Então reformar é sempre mais difícil do que construir. E aqui estamos ainda cansados. Eu estou há 2 dias com um toxicólogo e eu disse a um irmão, ele disse, eu não acredito, pastor. Eu digo, por quê? Porque toxicólogo só dá em quem tem pescoço e o senhor não tem. Eu digo, abençoado de Deus. Mas pelo menos a cabeça dói. Queridos, é uma alegria. Curve a sua cabeça comigo, por favor. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo texto da tua palavra. E que nesta noite, Senhor, a tua palavra encontre em nossos corações uma terra fértil, para que ela produza os frutos, os efeitos necessários para a qual ela está sendo enviada. Pai, fala conosco, consola-nos, conforta-nos, confronta-nos até, mas não permita que saiamos daqui indiferentes à tua palavra. Que nesta noite, Senhor, a tua palavra gere em nós vida, impacto, propósito, e que nós possamos sair daqui desejosos de mais 3 anos, de mais 10 anos, de mais 20 anos, de mais 50 anos, até o dia em que tu romperás estes céus e tomará a tua igreja para estar contigo, ó Pai, aonde quer que tu esteja. Guarda-nos para este dia, porque tudo te pedimos por fé e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: queridos irmãos, o Senhor Jesus nos faz um chamado
que nos tira da mediocridade. O Senhor não nos chamou para uma vida comum. Quem quer ter uma vida comum não deve aceitar o chamado de Deus, porque o Senhor não nos chamou para uma vida comum. Ele nos chama para uma vida de propósito, impacto e transcendência. O Senhor nos chama para o extraordinário. E é isto que Ele está prometendo e garantindo aos seus discípulos, que é de fato aquilo que vai acontecer. O Senhor lhes está dando um propósito que outrora não havia em seus e em nossos corações. Propósito é a razão ou o motivo pelo qual algo existe. Aleluia! Ou é algo pelo qual alguém faz o que faz. É o objetivo que orienta as influências ou os resultados e as decisões da nossa vida. Primeiro, o Senhor nos chama para um propósito. Repita comigo: propósito. E é exatamente isto que esta igreja tem: propósito de avançar, de crescer, de evoluir, de alcançar, de atender o chamado de Deus, que nos tirou da mediocridade, da zona baixa das trevas e da escuridão, nos colocou debaixo de sua maravilhosa luz e nos tornou luz, para como luzeiros deste mundo espargirmos a sua luz aonde quer que nós possamos chegar. Ele nos chama para impactar, e o impacto é o efeito ou consequência que algo causa, que pode ser uma mudança, uma influência ou resultado forte sobre pessoas, situações ou coisas. O Senhor Jesus está chamando a sua igreja para influenciar este mundo, esta sociedade. O Senhor não nos chama para sermos influenciados. Nós estamos vivendo a era dos influencers, e a gente olha com tristeza para a geração das redes sociais, que está ditando regras, está ditando costumes, está ditando ideologias. E eu vejo cristãos pregar com veemência contra o pecado. Eu vejo crentes pregarem com autoridade contra o aborto e seguem artistas abortistas nas redes sociais. Seguem artistas, usuários e defensores de drogas e de ideologias malignas nas redes sociais. Quem é que está te influenciando? O Senhor não te chamou para ser influenciado. O Senhor te chamou para impactar. Ajuda-me a pregar e diz: o Senhor te chamou para impactar. O Senhor nos chama para influenciar a sociedade. E é isto que Paulo vai dizer em Romanos: não vos conformeis com este século, com este sistema, mas transformai-vos, renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa consciência. O Senhor deu à igreja uma nova consciência. O Senhor deu à igreja uma nova mentalidade para impactar.
impactar, é aquilo que causa. O Senhor nos chamou para causar. Igreja que é aplaudida pela sociedade, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nela. Ninguém jogou pedra em você ainda? Não. Ninguém te escorraçou? Não. Ninguém te rejeitou por causa da tua fé? Não. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. A igreja, o crente, foi chamado para impactar, para incomodar os moradores da terra. O Senhor não te chamou para ser aplaudido. O Senhor não nos chamou para sermos ovacionados. O Senhor não nos chamou para fazer parte desse sistema. Ele te chamou para gerar consequência, para trazer influência sobre pessoas, situações e a esta sociedade. O Senhor nos chama para transcender, para ir além. O Senhor nos chama para ir além dos limites comuns. É isto que Ele está dizendo à sua audiência de alguns poucos discípulos que estão com Ele ali. Vocês talvez se achem pequenos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês farão obras maiores do que estas. O Senhor nos chama para alcançar algo superior, para alcançar algo espiritual, o que está acima da nossa experiência humana. O Senhor nos chama para viver o sobrenatural ou a espiritualidade. Qual é a nossa espiritualidade? As nossas demandas são as mesmas. As nossas reclamações são as mesmas. As nossas canções são as mesmas. As nossas piadas são as mesmas. Não estamos destoando da sociedade. Nós estamos caminhando na mesma direção. E aí tem alguma coisa errada. E o Senhor está dizendo, venham cá. Eu estou vos chamando para o extraordinário. Mas vocês padecerão. Vocês neste mundo terão aflições. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos vorazes. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Aleluia! Pelo que estamos lutando? Ou o que nós estamos buscando? O que queremos dele? Jesus nos oferece aquilo que é eterno. Nós estamos chorando, reclamando, porque não temos um bom emprego, porque não temos um bom carro, porque não temos uma boa casa. Nós estamos com as mesmas demandas dos ímpios. E quando Jesus vai dizer, não esteis ansiosos pelo que é a vez de comer, beber ou vestir, porque os incrédulos, os ímpios, eles buscam estas coisas. Mas vocês devam buscar primeiro o que é eterno. E o que é? O reino dos céus, a sua justiça. E o demais vai acontecer na vida de vocês. O Senhor nos chama para nos envolver naquilo que é eterno, real. Aleluia. C.S. Lewis tem uma frase que eu amo, que eu acho lindo. Ele vai dizer que nada ou tudo que não é eterno é eternamente inútil. Pelo que você está lutando, pelo que nós estamos lutando, o que nós estamos buscando. Eu acho lindo, a segunda vez que João Batista vê Jesus passar, e agora ele está na companhia de 12 discípulos.
E Jesus vai passando e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que esses dois discípulos deixam João Batista e começam a seguir a Jesus. Eles vão atrás de Jesus. Jesus parando, olhando para ele, pergunta: o que buscais? Eles respondem: mestre, onde moras? Jesus disse: vem e vê. A Bíblia diz que os discípulos passaram aquele dia todo com Jesus. E foi a última vez que João Batista viu aqueles discípulos. Aleluia! Porque agora eles decidem caminhar, habitar, morar, estar com Jesus, transcender a tudo aquilo que eles conheciam. Então o Senhor Jesus te chama para viver uma experiência extraordinária de sua espiritualidade. Ele não disse: vocês farão obras semelhantes. Ele disse: farão maiores. Diga: maiores. E o que são estas obras maiores? O que são essas obras maiores? D. Carson, em seu comentário do quarto evangelho, o evangelho de João, ele diz que as obras maiores estão no contexto da frutificação. Ainda que os milagres estejam em primeiro plano, pois os milagres são sinais não verbais cristológicos. Mas ele vai dizer para nós que as obras maiores será maior em termos de frutificação, de alcance. O ministério de Jesus, ele está restrito à região da Palestina, ali entre os judeus e Israel. E o Senhor Jesus está focado no seu propósito. Ele vai deixar isto bem claro quando ele declara a mulher cirofenícia de nação, que o incomoda, que pede atenção, que lhe faça alguma coisa. E então Jesus olha para ela e disse: mulher, não é lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela disse: eu sei, Senhor, mas também sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mas Jesus está deixando claro que ele está ali para os judeus, para Israel. Mas o Senhor está dizendo à igreja, está nos dizendo que o nosso alcance será maior, que a igreja está destinada ao mundo com um alcance universal. Jesus está dizendo a eles que as portas do inferno não prevalecerão contra este ministério. Aleluia, aleluia. Jesus está dizendo que ele estava ali, limitado ao tempo, ao espaço-tempo e à física, porque em seu corpo ainda não ressurreto, humano, literalmente, 100% homem, ele estava limitado pela lei da física, pelo tempo e pelo espaço. Estava destinado a Israel, mas a vocês, a igreja, ele dá as nações por herança. Ele dá o mundo para ser alcançado, transformado, impactado, influenciado por mim e por você. Diga: para mim, as obras maiores o Senhor me deixou. N.T. Wright, ele vai dizer em seu livro História e Escatologia, corroborando com o pensamento de D. Carson, ele vai dizer que a igreja é para o mundo aquilo que Jesus foi para Israel. Jesus para Israel foi a luz que resplandeceu na região da sombra da morte.
A igreja para o mundo é luz. A igreja para o mundo é sabor. A igreja para o mundo é esperança. A igreja para o mundo é libertação. A igreja para o mundo é vida. A igreja para o mundo é salvação. A igreja para o mundo é porta dos céus. A igreja para o mundo é lugar de adoração. A igreja para o mundo é luz. E ela vai continuar brilhando até o dia em que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Quantos creem nisto, aplaudam esta verdade. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Coisas maiores, diga coisas maiores, virão sobre a mídia. Não, coisas maiores virão sobre a mídia. Porque o pastor Abraão é capacitado? Porque o pastor Abraão é dinâmico? Não, porque a graça está sobre a igreja. O poder está sobre a igreja. A responsabilidade está na igreja. Maiores por quê? Pergunte, maiores por quê, pastor? Jesus vai responder: porque eu vou para vocês não têm pai não, gente? Vou para glória a Deus. Tem bolo, pastor? Tem bolo? Tem bolo? Guarde a sua fome para domingo. Tem bolo domingo. Porque eu vou para o Pai. Aleluia. Eu vou para o Pai. Vocês farão obras maiores porque eu vou para o... E o que é que ele foi fazer lá no Pai? Ele disse: eu vou para o Pai, e estando lá, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo Consolador, e Ele vos ensinará, e vos dirá todas as coisas, porque Ele receberá do que é meu. Aleluia. Eu vou para o Pai e rogarei. Há uma grande diferença. Ele não disse que vai pedir. Há uma grande diferença entre pedir e rogar. Rogar é pedir insistentemente diante do Pai. Jesus não chegou lá e sentou no trono como nós imaginamos. A igreja não pode ficar órfã. E quando os anjos anunciam: levantai, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. E os portais eternos se abrem, e Ele adentra a corte celestial. E a primeira coisa que Ele faz é dizer: Pai, envia-lhes o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é importante para obras maiores? Porque sem Ele não dá. No monte da ascensão, Jesus está despedindo os seus discípulos. E Ele vai lhes observar algo, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de... Não preguem, não evangelizem, não expulsem demônios, não façam absolutamente nada, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque é Ele,
Ele é o motor, propulsor da obra ou das obras maiores. O Consolador, o Espírito Santo. Jesus está agora limitado o seu ministério, espaço, tempo e física. Mas agora o Espírito Santo tem uma liberdade maior. Nada o segura, nada o interrompe, nada o atrapalha, nada o segura, porque Ele é o poderoso Espírito de Deus. Então, meu irmão, o Evangelho não é um convite à estagnação. A gente às vezes pergunta a um irmão: o que é que você faz lá na sua igreja? Eu sou apenas crente de banco, pastor. Isso é uma lástima, isso é medíocre demais. O que é que você é na sua igreja? Antigamente os bancos de igreja eram de madeiras. O pastor Rinaldo conhece muito bem. Eu rasguei muita calça em banco de madeira. Os pregos às vezes ficavam de ponta para cima. Quando a gente saía, já era a calça. E nós íamos muito culto nesses bancos. E os irmãos antigamente diziam que crente de banco é prego. E prego só serve para levar o quê? Martelada. Diz para o teu irmão: deixa de ser crente de banco, pelo amor de Deus. E banco de crente, pelo menos banco era resistente. E essas agora que não aguenta nada. Esses crentes de cadeira de plástico, meu Deus, Jesus, meu Jesus. Crente de cadeira de plástico. Tu é cadeira de plástico, Levi? Não, é fogo, né? Levi é fogo. O Evangelho não é um convite à estagnação, mas é um despertar para o extraordinário. O Senhor te chamou para avançar. O Senhor te chamou para desafios. Deus, meus amados irmãos, te chama para este despertar extraordinário. Deus nunca chamou ninguém para permanecer aonde está. Ele sempre chama para subir, para avançar, para crescer, para evoluir. Eu vi a foto do menino aqui chegando lá na igreja de bicicleta. Quem é ele? Cadê ele? Era feio. Agora olha só que coisa linda. Fica de pé aí tu também. Tá solteiro também? Hoje eu estou em Santo Antônio. Tu tá solteiro também? Olha aí. Quem faz isso, irmão, é Jesus. Deus abençoe. É Jesus que faz isso. Aleluia. Olha a estampa do pastor. Não, pastor, o senhor é fé, porque você não me conheceu solteiro. Hoje eu passei por um processo maravilhoso de embelezamento. Aleluia. Então o Senhor nos chama sempre a avançar, nunca a estagnar. O Senhor chamou Abraão para sair de sua casa, de sua terra, da sua zona de conforto, para um desafio extraordinário, que ele não sabia o que ele esperava. O Senhor vai chamar Abraão para o extraordinário. O Senhor vai dizer a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que depois eu te mostrarei. É extraordinário esse diálogo que Deus tem com Abraão. Abraão vive na antiga Mesopotâmia, hoje conhecida como a região do Iraque e Irã, por ali. E Abraão está ali, entre os deuses acadianos, os deuses da Mesopotâmia. Segundo os estudiosos, foram descobertos naquela região mais de 400 deuses. Abraão estava ali
entre deuses de toda espécie que havia por ali. Então Abraão era acostumado com a imagem de Deus. Abraão vivia entre os deuses. O seu pai, Tera, era construtor de imagem de Deus. Por isso Deus não vai aparecer a Abraão. Diga: Deus não aparece a Abraão. O que é que Deus vai fazer? Deus vai fazer o que nenhum Deus da Mesopotâmia fazia. Porque eles tinham mãos, mas não apalpavam. Eles tinham pés, mas não andavam. Tinham boca, mas não falavam. O Deus de Abraão resolve fazer o que nenhum Deus havia feito. O Deus de Abraão bradou e falou com ele. O texto diz: e falou o Senhor a Abraão. Diga: Deus fala na língua dos homens. Ah, pastor, se Deus falasse comigo, meu irmão, tu tinha corrido. Abraão está lá, cuidando da sua vida. De repente ele ouve uma voz: Abraão, Abraão. Deus, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que depois eu te mostrarei. Agora, meus irmãos, imagine Abraão chegando e dizendo para a esposa, para os seus parentes: estou indo embora. Por quê? Uma voz falou comigo. É esquizofrênico. Esquizofrenia, que conversa é essa, Abraão? Um Deus? Deuses não falam. Deuses recebem adoração, sacrifícios, mas nunca falam. Mas este falou comigo. Eles eram dados à astrologia. Eles gostavam de ficar olhando os astros. E diz um pensador que Abraão um dia observava os céus, as constelações, e lhe veio um pensamento em sua mente. Abraão pensou dizendo: certamente há um soberano maior que sustenta todos estes astros pelo seu grande e imenso poder. O Evangelho vai nos dizer que pela fé nós cremos que os mundos no plural, que os cosmos, os mundos foram feitos pelo poder da sua palavra, e Ele sustenta todo o universo com a força do seu poder. Então, queridos, agora este Abraão recebe um chamado de Deus para viver o extraordinário. Quem quer viver o extraordinário aqui diz amém. Quer viver o extraordinário? Quer mesmo? Quer mesmo? Quero, pastor. Deus disse: tu vai viver extraordinários. Mas primeiro, você vai ter que viver rupturas. Você vai romper. Abraão vai sofrer rupturas. Vai deixar a sua família, a sua casa, sua zona de conforto, para um destino que ele não conhece, que ele não sabe onde é e nem onde está. Ele não sabe e não conhece onde é. Mas Abraão, agora, para viver o extraordinário,
Ele vai ter que sofrer rupturas profundas. Abraão era um homem comum. Abraão era eu e você. Um homem com problemas, com desafios. Abraão era um homem que tinha poucas expectativas de gerar frutos. Sua mulher era estéril, havia suas dificuldades. Abraão não era um homem extraordinário a princípio, como nós pensamos. Ele era um homem comum. Mas dentre muitos homens, o Senhor escolheu Abraão e o chamou para viver o extraordinário. E agora este Abraão é desafiado a sair sem chão, sem saber para onde vai. Mas ele agora está crendo numa palavra, porque esta palavra gerou no coração de Abraão aquilo que hoje nós chamamos de fé. E a Bíblia diz: creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Por que Deus falou? Pergunta: por que Deus falou, pastor? O escritor aos Hebreus, aliás, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvirá foi isso que gerou fé. Abraão tem a fé genuína gerada porque ele não está andando pelo que viu. Não, você não pegou, você não entendeu. Abraão agora está recebendo fé genuína, porque ela não está sendo gerada por aquilo que ele viu, mas por aquilo que ele ouviu. Alguém diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Não é verdade. Nem tudo que vemos é de fato aquilo que é, mas aquilo que ouvimos. Aquilo que ouvimos desce ao nosso coração e é gerada através daquilo que ouvimos: informação, direção, revelação. E esta fé genuína agora de Abraão está sendo levantada, porque a Bíblia vai dizer que nós andamos por fé e não por vistas. Se Abraão vai andar por fé, este Abraão vai ter agora a sua vida dirigido por fé. E ele vai sair da sua terra e vai colocar os seus pés aonde não tem chão. Você gosta de GPS, que eu sei. Eu andando de bicicleta, eu boto um GPS. Você gosta de ter certezas. Você gosta de saber onde é, onde fica, onde está, quanto tempo vai levar, quantos minutos. Você quer saber de tudo. Aonde é, pastor? Lá tem o que, pastor? Lá tem água? Lá tem comida, pastor? Deus simplesmente disse a Abraão: sai. Vai. Abraão agora começa a sua jornada, e ele vai caminhar numa estrada que não tem chão. Mas Abraão tem a mais absoluta certeza que enquanto ele caminha, Deus vai colocando chão aonde ele pisa. Deus está colocando chão aonde ele vai pisando. Diga comigo: caminhamos por fé e não por vista. Caminhamos por fé e não por vista. Deus está chamando ele para viver o extraordinário. Mas ninguém vive o extraordinário sem renúncia, sem rupturas,
sem rupturas. Hã? Deixa eu ver aqui, irmão. Pronto. É um hacker. Ixi, misericórdia. Escute! Escute. Abraão agora recebe a promessa de viver o extraordinário. Qual foi a promessa? A terra que eu vou te mandar é uma terra que emana leite e mel. Esses dias eu estava meditando. Que comida enjoativa, leite e mel. Você já tentou tomar leite e mel? É enjoado. Mas não é o mel de abelha, era o mel de tâmaras. Porque a região de Canaã é uma região riquíssima em tâmaras doces. Era o mel de tâmara, com leite de cabra. A região era forte na cultura de caprinos e ovinos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora, Deus vai dar a ele uma promessa de viver o que, a igreja? O extraordinário. De viver o extraordinário. E agora, ele vai pegar esta promessa que Deus está lhe dando, e ele vai agora partir. Diga, vai partir. Aleluia, aleluia. Ele vai partir para viver o extraordinário. Vai viver o extraordinário. Ele vai deixar sua terra, ele vai deixar sua casa, ele vai deixar sua família, e ele vai partir para viver este extraordinário. Porque Deus chama você para sair. Deus chamou Moisés para sair do deserto. Deus chamou Moisés para sair do comodismo. Eu sei que tem muita gente hoje aqui vivendo o comodismo da fé. Moisés foi gerado numa expectativa, e é muito ruim quando a gente vive expectativas. Porque nós aprendemos a viver, não fé, mas expectativas. Eu sei que vai dar certo. A gente criou um mantrazinho, vai dar certo. O barco está pegando fogo, vai dar certo. A casa está caindo, vai dar certo. A goteira está caindo na cabeça, vai dar certo. Isso é expectativa. Mas Abraão não vai viver expectativas. Abraão vai viver fé. Moisés está vivendo a princípio expectativa, porque eles foram dado expectativa. Tu é um homem grande, tu é um príncipe. E aí eu acho lindo em Deus, porque Deus é um Deus frustrante. Deus é perito em nos frustrar. Pastor, Deus frustra a nossa arrogância. Deus frustra a nossa expectativa, o nosso desejo, a nossa vontade. Moisés não queria lá, eu vou lá, eu sou o cara, eu vou matar, eu vou puxar a espada, eu vou realizar, eu vou dominar, Deus disse, quieta. Vai para o deserto. Moisés está lá no deserto. Quanto tempo Moisés passou no deserto, irmão? Quanto? 40 anos, irmão, 40 anos é 40 anos. Moisés não está lá no deserto, já com 80 anos. Meu pastor Abraão, 80 anos. 80 anos é 80 anos em qualquer época, irmão. Bico de papagaio, bico de pardal, canseira, visão curta, cabelo, nem se fala, né, pastor? Então Deus agora chama Moisés para sair do seu comodismo, da entrega. Ei, você se entregou. Olha para o irmão do lado assim, não te entrega. Não se entrega. Deus te chama para sair deste deserto. Deus está chamando Moisés. Moisés é chamado para sair do deserto. Deus vai chamar Davi do curral. Deus vai dizer, Pedro, em um barco assolado pela tempestade, vem e anda sobre as águas comigo. Tem gente que critica Pedro. Pedro duvidou, Pedro naufragou. Não, irmão, foi o único que teve coragem de ir.
Ah, se eu fosse pastor era assim, era nada. Você nem coragem tem de nada. Ah, se eu fosse pastor estava maior. Já tinha quebrado. Porque não é a tua visão, não é a tua visão. É a visão de Deus, é o extraordinário de Deus. É aquilo que Deus estabeleceu. Ei, Moisés, Deus te chama a sair do comodismo do deserto. Pedro está lá. Eu acho lindo em Pedro que ele era o que mais gritava. É um fantasma. Ai, meu Deus do céu. E agora? Nós vamos morrer. Sou eu. Mestre. Sou eu. Se é tu mesmo, manda eu ter contigo. Vem. Pedro foi com medo e tudo. Joelho batendo no outro, a escuridão, a ventania batendo. Assim mesmo ele coloca um pé para fora, coloca o outro, e ele vai caminhando sobre as águas, porque ele quer viver o extraordinário. Ele tem a coragem de entrar onde ninguém entra, de ir onde ninguém vai. Ele agora atende o chamado de Deus para o extraordinário. Eu quero viver o extraordinário, pastor. Não vem culto na quarta, não vem culto na sexta, não vem a escola dominical. Chega domingo, o culto começa às 6 horas, 6h40 ele está chegando. Ainda quer cantar. Por ele eu estou gastando a minha vida. Cabra mentiroso, tu está gastando o quê? Não tem coragem de largar um lazer para vir numa escola dominical. Não tem coragem de sair de casa para vir um culto, adorar. No inverno nem se fala. Está serenando, pastor? Eu vou gripar. Meu Deus. Por ele eu estou perdendo tudo. Perdendo o quê? Não tem coragem de dar uma oferta. Não tem coragem de se oferecer a nada. Não tem coragem do voluntariado. E ainda vem dizer que por ele está largando tudo. Pelo amor de Deus. Está largando o quê? Está largando o quê? Para de hipocrisia, irmão. Tem canção que deveria ser proibida de ser cantada por muitos crentes. Muitos crentes. Mas hoje o Senhor te chama aqui para dizer amide. E eu estou aqui numa êxtase profética. Esta igreja vai viver o cotidiano do extraordinário, daquilo que Deus tem preparado para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele te chama para subir. Ele está chamando você para subir do nível em que você está, para aquilo que Deus preparou para a sua vida. Deus não chamou você apenas para existir. Deus não chamou você apenas para sobreviver. Mas Deus chamou você para transformar o ambiente em que você vive. Um dia eu recebo um telefonema de um irmão. Pastor, me ajude. Eu digo, o que é, minha irmã? O cão está aqui em casa. Eu digo, que o diabo o cão está fazendo na tua casa, irmão? Ele está me tentando, pastor. Eu digo, tenta ele também. Como, pastor? Vai cantar, vai orar, vai jejuar e me deixa dormir em nome de Jesus. Baixei o telefone, desliguei o telefone. A pastora disse, pronto, perdemos mais um. Deixa aí. Foi de manhã, ela ligou. 8 horas. O pastor só atende no horário comercial, de 8 às 5. Antes das 8 não me ligue, nem bata a palma lá fora, que você vai ficar só escutando o Joe, meu cachorro latir. E ele é muçulmano, nem crente ele é. Pastor, graças a Deus, pastor, aquela palavra que o Senhor me deu, eu não tinha dito nada. Aquela palavra que o Senhor me deu, eu fui orar
e taquei a mão na cabeça do fulano aqui, ele revirou os olhos, caiu para trás e só acordou hoje de manhã. Eu dormi a noite todinha. Eu digo, pronto, agora a senhora sabe como é que tenta o cão. Viva o extraordinário. Pare de estar dependendo de orações de terceiros. Pare de viver de migalha espiritual dos outros. Deus não chamou pastores, Deus não chamou missionários e bispos, Deus chamou a igreja para o extraordinário. Aplauda o Senhor. Deus te chamou para viver coisas maiores. Chega dessa mediocridade. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, outra hora sabe se é crente, outra hora não sabe se é o quê. Pelo amor de Deus. Tem crente que já chega na igreja, esquece até que é crente, ele chega no porta da igreja e já faz. Eu digo, e aquela mulher não é crente não? Pastor, eu esqueci. Não se esqueça que você é crente não, meu irmão. Diz para o irmão do lado assim, não te esquece que tu é crente. Você foi chamado para viver o extraordinário. Eu vejo uma geração de crente morta, acabada, desanimada. Bota a Bíblia debaixo do braço. Vai para onde, irmão? Para a igreja, chama até de igreja. Vou para a igreja. Meu Deus do céu, desse jeito. Eu vou buscar fogo lá, não, você vai acabar o fogo. Crente vai para a igreja buscar fogo? Não, irmão, ele já vai levando. Ele já vai no caminho dando glória a Deus, aleluia, chutando cão, dando bicuda na cara de Satanás, até chegar na igreja já incendiado, cheio de fogo e da graça de Deus. Aqui, tem pastores aqui. Irmão, tem dia que o clima da igreja está tão terrível, que a gente termina o culto, chega em casa, irmão, parece que a gente levou uma pisa grande, é todo quebrado, é borocochô, é desanimado. Eu falo de minha filha, me benza aqui, porque eu acho que eu estou com quebrando. Que é isso, pastor? São os crentes, irmão, passam o dia todinho, totalmente desligado da espiritualidade cristã. Vamos para a Zumba. Esse dia eu passei, tinha uma irmã lá na igreja na Zumba. Na igreja é assim, irmão. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Mas na Zumba é assim. Vai na academia em horário de culto. Esse dia eu recebi um colega, um pastor, não vou dizer o nome. Ele disse, pastor, não sei o que eu faço. É uma igreja de médio porte. Eu estou dando doutrina para 8 crentes na minha igreja, uma igreja tradicional, forte aqui. Para 8 crentes. Eu digo, por que, pastor? Estão tudo na academia ou no calçadão fazendo caminhada no dia de culto. E ele foi reclamar, ele disse que um domingo não aguentou e desabafou. Quase que ele perde o cargo. O que é isso? As pessoas vão para a igreja totalmente desligada da espiritualidade cristã. Tem dia que eu estou lá cantando, irmão. Eu faço isso na minha igreja. Eu faço isso. Vencendo, vem, sai do meio, Satanás. Já refúgio, a glória, sai do meio, cão. Que Jesus, o rei do rei, sai do meio, cão. É preciso, tá? Sai. Aí os crentes tomam aquele susto. Meu Deus, onde é que o pastor está vendo o cão? Eles nem sabem que é neles. Está gravando? Meu Deus do céu, eu vou ser cancelado. Não tem problema não. Eu não ganho nada em rede social mesmo. É preciso haver um despertar. Por quê? Porque Jesus vai condicionar as obras maiores, dizendo: aquele que crê em mim. Tu crê, irmão? Eu creio. Não! Tu crê, irmão? Eu creio. Não, meu irmão. Tu não está com derrame, não. Diga, eu creio. Jesus pergunta ao homem que ele curou: tu crês no Filho do Homem? Ele diz: quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia.
Diga eu creio. Diga eu creio. Aquele que crê em mim fará obras maiores. As coisas maiores, irmãos, não são fruto da capacidade humana, mas de uma fé viva e de uma comunhão profunda em Cristo. Irmão, a nossa comunhão está tão rala. Desculpe minha expressão. A comunhão da igreja desse dia está tão rala que a gente não ora, se exibe. Vamos para o monte. Porque antigamente os crentes iam para o monte orar. Agora vamos fazer turismo. Irmão, bate uma foto minha aqui. Aí ele se ajoelha numa pedra. Bate. Aí bate. Lá embaixo. Consagrando ao Senhor. Consagrando coisa nenhuma, irmão. Intimidade, comunhão, secreto. Ninguém tem mais. Extraordinária para quem vive uma comunhão profunda em Cristo. Se vocês estiverem em mim. Agora eu estou com vontade de voar, pastor. Se Deus me der asa, eu vou aqui. Tomara que não me confunda com outra coisa. É com um anjo mesmo. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Sabe o que Jesus vai dizer? Ele está dizendo que nós vamos viver o extraordinário. Sim ou não? Mas ele está dizendo, sem mim. Você pode viver sem seminário. Você pode viver sem teologia. Você pode viver sem templo suntuoso. Mas você não pode viver sem Ele. Nós queremos viver uma espiritualidade cristã sem Cristo. E é impossível. Você já viu as nossas irmãs? Crente, leg de academia, cropped, que antigamente nós chamávamos de corpete, bumbum na nuca, selfie, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que espiritualidade é essa que nós estamos vivendo? Uma espiritualidade cristã desassociada do Cristo. E ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Nada, absolutamente nada. Quanto mais intimidade temos com Ele, mais nós manifestaremos o poder dele. Ele vai condicionar este extraordinário à fé e à comunhão profunda. Por quê? Porque a fé vê o invisível. Diga, fé vê o invisível. Ninguém está vendo. Mas eu estou sentindo cheiro de vitória. Eu acho lindo o texto de Elias, quando ele está lá orando. O moço vai 7 vezes. Na 7ª vez ele diz assim: não há nada lá. Veja bem, não há nada lá, senão uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias vai dizer, basta. Desce agora. Irmão, isso é fé, diga isso. É fé. Num sol escaldante, num céu azul de anil, uma pequena nuvem quase invisível do tamanho da mão de um homem.
Elias disse: desce e diz a Acabe: aparelha o teu carro e parte, porque eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Isso é fé. Isso é fé. Porque fé vê o invisível. Que diz Hebreus com relação à fé? O que diz? Quem é bom de Bíblia? Quem cita? A fé é o firme fundamento das coisas que não, e a certeza das coisas que sim. Deus te chamou para viver isto. Deus te chamou para ver o invisível. Deus te chamou para sentir o cheiro da vitória, para sentir o cheiro da bênção. Deus te chamou para isso. Aleluia. A fé ousa o impossível. Diga: a fé ousa o impossível. Parece impossível. Olha, estou virando um Rio do Freitas. A vitória chegar. Vocês sabem, vou cantar mais não. Ele vai estar aqui na Marcha para Jesus do ano que vem, viu? Prepara aí para ouvir ele. Então escute. A fé ousa o impossível. A fé não estagna, a fé não amedronta, a fé, ela ousa o impossível. Eu vou e vai acontecer. A fé obedece o improvável, o incompreensível. Abraão não entendeu, Abraão não compreendia, mas você não precisa entender nem compreender, você só precisa obedecer o incompreensível, porque Deus te deu uma palavra. Aleluia. A fé, ora, não deixa fácil, mas a fé torna possível. Vou repetir: a fé não deixa fácil, mas torna possível. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao quê? Tudo é possível ao quê? Então, fosse você, já tinha dado glória a Jesus, já tinha aplaudido ao Senhor. Aplauda ao Senhor com muita alegria. Enquanto muitos olham para o tamanho dos desafios, quem foi chamado para coisas maiores está olhando para o tamanho do Deus que lhe chamou. Não olhe os desafios, não olhe as circunstâncias, olhe para o tamanho do Deus que te chamou. Quem anda pela fé, não mede o caminho. Não mede caminho. Vou repetir: quem anda pela fé não mede caminho. Não olha os quilômetros. Confia no destino, na trajetória que Deus mandou, que Deus escolheu. Aleluia. Eu fui pastor na cidade de Itapoca por 6 anos, uma igreja de médio porte, aproximadamente 200 membros, pela igreja presbiteriana. E um dia eu estava orando, e eu sofria muitos preconceitos nesta denominação, porque eles sempre me acusavam de ser pentecostal. Ora, assembleano até o tutano, pastor de uma presbiteriana, não ia dar certo nunca. Aleluia. E eu sempre era acusado de ser muito pentecostal. E eu passei 6 anos ainda lá. E um dia o Senhor disse: entrega a igreja e vai para Russas. E eu disse à minha esposa: um bom salário. Na época eu tinha um salário de R$3.500, na época era um bom salário. Casa paga, carro da igreja. Meu salário era só mesmo para viajar, curtir e gastar com a família. E a mulher quase pede o divórcio nesse dia. Você vai só, Deus me livre, ela é daqui. Você vai só. Eu digo: bom, o Senhor falou comigo. Se falou comigo, vai falar com você. Eu fiz que nem Adão: Senhor, a mulher que tu me deste está botando boneco. Aleluia.
E um dia o Senhor fala com ela. Ela disse: meu filho, o Senhor falou comigo, vamos ter que ir embora. Eu digo: mas meu Deus, e eu conhecia a Rússia, eu digo: meu Deus, o que é que tem lá? O que é que tem lá, Jesus? E aí eu chego na cidade, só eu e minha família. Assim como o pastor Abraão começou, eu comecei na sala da minha casa, só eu, minha mulher e minha esposa. E cada canção que eu cantava, eu dizia: o que é que eu vim fazer aqui, Jesus? Aleluia. Largar um salário, largar uma estrutura, uma cobertura, o que é que eu vim fazer aqui, Senhor? E mas ela estava lá, era comendo feijão e chorando, igual a gato. Meu Deus do céu. E o Senhor tinha feito uma promessa: eu não vou deixar faltar nada. Estamos há 8 anos aqui. E esse Deus maravilhoso tem cuidado de nós de uma maneira extraordinária. Nunca faltou nada. E eu trabalho só na igreja. Pastor, o senhor não faz nada, só raiva os crentes. E até aqui o Senhor nos ajudou. Não tenha medo de viver o improvável. Não tenha medo de viver os desafios, irmãos. Aleluia. Abraão não sabia para onde ia, mas confiou na voz de Deus. Confie na palavra de Deus. Foi isso que esse homem fez. Contra tudo e contra todos. E as pedradas vêm logo de casa, da família. Que? O Abraão agora é pastor. Fala-me Deus. Isso vai dar certo? Olha o resultado disso aqui. Aleluia. Olha o resultado disso, irmão. Quando Deus chama e envia, Ele se responsabiliza. Fé não é a capacidade de ver. Fé é a capacidade de confiar naquilo que foi falado através de Deus. A direção que Deus nos está dando. Não caminhamos por vista. Diga: não caminhamos por vista. Caminhamos por fé. Eu estou terminando. Diga: graças a Deus. Eu sei que você quer dizer graças a Deus. Eu estou terminando. Agora eu lhe aconselho nunca acreditar quando o pregador disser: estou terminando. Ele tem aí mais uns 30 minutos para encerrar. Escute, mas eu estou partindo para as considerações finais. Fé não é a capacidade de ver. Quando Jesus ressuscita e está entre os discípulos, está todo mundo ali, feliz, impactado. Preste atenção, eu estou terminando mesmo. O Senhor desaparece, Tomé chega. Todo mundo está lá empolgado. Jesus ressuscitou, Ele esteve entre. Eu não acredito. Oh, meu irmão, não acredita não, não acredito não. Só acredito se eu tocar nele, tocar nas suas feridas, olhar ele. Aí Tomézão está lá. Eu acho bom Jesus, que Jesus ele passa logo na cara. Aí Jesus chega. Pá! Senhor, todo mundo Senhor. Aí Tomé disse: Tomé, sou eu. Vem aqui. Toca nas minhas feridas. Não, Senhor, eu creio. Não, você está crendo porque você está vendo. Bem-aventurados são os que não viram e... Nós não andamos por vista. Nós não andamos pelo que vemos. Não caminhamos por vista. Caminhamos para fé. Fé é andar sem GPS e não errar o caminho. É acertar o endereço. Fé é ter certeza que o ambiente pode estar escuro, mas o seu caminho anda por fé. E se eu ando por fé, eu ando segurado numa palavra que Deus me deu. Viva o extraordinário. Aqui o pastor Vânio. Esse homem é um exemplo de vida de fé. Ele é que nem Abraão, é igual a Abraão.
Ele já tinha desistido. Ele adotou os sobrinhos tudinho. Aí um dia o Senhor disse a ele: não, sei não. E aí, contra a esperança, eu chego lá na casa dele hoje, ele está lá com a promessa, ele lá com o barrigão e o bebezinho em cima do barrigão dele, dormindo, Josué. Confiou, guardou, hoje ele desfruta da promessa. Porque ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou a situação, ele creu e andou. Fé, meus irmãos, fé. Eu estou sendo guiado por uma palavra. O Senhor te deu uma palavra. Você não é guiado por circunstâncias. Você não é guiado por estatísticas. Você não é guiado por direção humana. Você é guiado por uma palavra. Tudo isso que você está vendo é fruto de fé. É fruto de fé. Aleluia. Aleluia. Porque se eu ando por uma palavra, eu não erro. Eu não desisto, eu não retrocedo, eu vou em frente. A palavra fé é uma palavra hebraica chamada emuná, que significa fidelidade. É a ideia de alguém que decide colocar o pé em um ambiente que não tem chão, mas tem a certeza que Deus está lá, está operando e vai realizar o extraordinário para a minha vida. Aleluia. Diga: eu vou chegar. Não diga: eu vou chegar. Aleluia. Fé não é enxergar o caminho. Eu disse isso lá no pastor Rinaldo. Tem crente que anda por fé, mas é igual o burro do Shrek. Aonde é? Já chegou, falta muito, vai dar certo. Aleluia. É 0h42 aqui? Não, está faltando 45 minutos para mim, não. Aí está aqui, 9h47. Estou encerrando. Aleluia. Então fé não é enxergar o caminho todo, mas é confiar no Deus que te deu uma direção. Fé é um verbo passivo, crer é um verbo ativo. Tem gente que tem fé para ouvir, mas não crê para sair, para andar, para tomar posse daquilo que Deus lhe deu. Quer ver um exemplo clássico de fé passivo e criativo? Marta tinha fé para ouvir, mas não cria para tomar posse. Lázaro morreu, diga: Lázaro morreu. Jesus está na entrada de Betânia. Maria vai ao seu encontro. Marta vai ao seu encontro. O que é que ela diz? Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Foi assim? Qual foi a pergunta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Marta, se tu creres. Jesus disse assim: Marta, se tu tiver fé. Ele disse assim? Não, porque ele sabe que Marta cria. Marta tinha fé. Mulher, Marta, se tu creres. Não, se tu creres. Se tu creres, pelo menos tu vai acordar com isso aí. Se tu creres. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E o teu irmão há de quê? De quê? De ressuscitar. Qual foi a resposta de Marta? Eu sei
Senhor, eu tenho fé que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse, meu Deus. Escuta, vai para cá, estou terminando. Tu vai perder o milagre. Tu vai perder o extraordinário. Escute. Marta. Grita no ouvido do teu irmão assim, Marta. Escute o que Jesus está dizendo. Marta. Eu sou Asher. Eu sou a vida e a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus dizendo, eu sou. A ressurreição e a vida estava diante dela. Ela tinha fé que na ressurreição do último dia o Senhor ia ressuscitar. Mas a ressurreição estava ali, agora. A vida estava ali, agora, diante dela. O Senhor disse, se tu creres, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor da pergunta, creres tu nisto? O que é que Marta faz? Ela crê e toma posse? Não, ela diz, Senhor, eu vou chamar minha irmã, que ela entende desse negócio de coisa espiritual. E foi para casa. Chegou em Maria e disse, o mestre está aqui e te chama. Diz para o teu irmão assim, o mestre está aqui e te chama. Chama para quê? Para o extraordinário. Vocês querem sapatear? Eu vou começar a sapatear aqui. Vocês querem pular? Escute, vai virar vigília que o pastor Abraão ainda vai fazer um negócio aqui. Mas escute, se você crer, você hoje vai sair daqui. Talvez você nem queira sair daqui. Vamos deixar aqui os crentes deitados aqui, arrebatados no chão até o dia amanhecer. Mas escute. Maria, o mestre está aqui e te... Quem vive o extraordinário não ostenta e nem se exibe. Olha para o irmão do lado, não ostenta a espiritualidade. A coisa mais feia que existe no mundo é a ostentação de espiritualidade. É podre. Meus irmãos. Queridos. Eu oro, eu jejum. Eu não falo palavrão, eu não assisto a Globo. Isso é triste, mas isso é podre. O pastor usando bermuda, esse pastor vai para o purgatório, não vai para o inferno, vai pelo menos para o purgatório. A coisa mais horrível que existe é crente ostentando a espiritualidade, que ele não tem. Ele não tem, é mentira. Ele vira xalabalá, 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 coisa nenhuma, rapaz. Te senta e vai ouvir a palavra e aceita Jesus de novo. Aí está todo mundo ali. Maria, dá licença. Você vai aonde? Vou ali. Eu vou ali. Diz para o irmão do lado, eu vou ali. Ninguém sabia onde ela ia. Para onde é que ela vai? Para onde é que ela vai? Ninguém precisa saber a hora que tu ora, nem a hora que tu vai para o monte, nem a hora que tu fecha a porta do teu quarto e vai orando, porque a Bíblia diz que Deus que vem em secreto recompensa aquele que está em secreto com Deus. Ninguém precisa saber da tua vida espiritual. Aí Maria vai saindo. Com licença aqui, eu vou ali. Que eu já vi crente, eu vou ali, meu irmão, vou orar. Eu vou passar a tarde orando. Aí uma vez um me disse, eu oro a noite todinha. Eu digo, meu Deus. Eu não sei de onde esse povo tira tanta palavra de oração, que eu oro 30 minutos e eu já não tenho mais o que dizer. Eu fico só Jesus. Aí eu vou para as misericórdias, o texto das misericórdias. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu não tenho mais o que dizer com 30 minutos. Aí passa a noite todinha orando. Eu digo, meu Deus, é muita espiritualidade.
Porque 30 minutos de oração para mim acabou as palavras. Aí eu fico só dizendo, Senhor, não deixa escapar ninguém, pega todo mundo, abençoa. Aí Maria vai saindo e parte. Agora veja que Maria, ela vai dizer as mesmas palavras de Marta, porém, diga porém, com a atitude de quem crê. Escuta, lá vem ela. Jesus não entrou em Betânia, está lá na entrada. Aí lá vem ela. Ela vem enxugando o rosto. Ela está emocionalmente abalada. Ela está enlutada há 4 dias. Ela chega e... Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que ela chegou, prostrou-se e adorou, dizendo: fé e comunhão andam juntos. Ela chegou, prostrou e adorou, dizendo: diga, crente faz diferente. Diga, crente faz diferente. Ela não chegou desabafando, ela não chegou murmurando, ela chegou, prostrou, adorou, dizendo: escuta, fé para ouvir, crer para obedecer, sair e agir. Qual é a pergunta que o Senhor vai fazer a Marta, a Maria? Quem lembra? Quem lembra, me ajuda. Quem lembra o que foi que Jesus disse a Maria? Hein? Ninguém lembra? Não, vocês são ovelhas de um pastor teólogo, pelo amor de Deus. Isso é coisa de escola dominical. O que foi que Jesus disse a Maria? Fez uma pergunta a ela: mulher, onde o puseram? Onde o colocaram? Foi o que Maria fez? Fica de pé, eu vou terminar com você de pé, vai, para te animar. Fica de pé, vou terminar com você de pé. Fica de pé, pastor, tu vai ser Jesus. Dá para ser Jesus por hoje? Dá para ser Jesus por hoje? Você vai ser Jesus. Jesus disse assim: onde o puseram? Diga, atitude de quem crê. Não, olha para cá, atitude de quem crê. Não, eu pensei que o povo tinha ido embora, está todo aqui. Está todo aqui. São crentes? Então escute. Onde o puseram? Diga, atitude de quem crê. Ela disse: Senhor, repete comigo, Senhor, vem e vê. Ela levou Jesus, já pega o microfone aí. Ela levou Jesus para o centro do seu sofrimento, levou Jesus para o centro da sua tribulação, levou Jesus para o centro do seu problema. Aí Jesus está lá de pé, diga, Jesus está lá de pé. Aí Jesus olha para a multidão, pega o microfone. Aí Jesus olha, e ele vai dizer o que, pastor Abraão? Remova a pedra! Marta gritou: não, Senhor! Meu Deus, essa Marta é problemática. Não faz isso, por quê? Já faz 4 dias, cheira mal. Marta, Jesus vai dizer de novo: não te disse eu, lá na entrada, lá no começo, Jesus já te disse faz tempo, irmão, que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Tem gente que não sabe ser ajudada, irmão. Eu faço aconselhamento pastoral, daqui os pastores que fazem. Irmão, eu recebo umas pessoas, às vezes nem da minha igreja, mas vai lá que é aconselho. Aí ela conta um problema, aí eu dou uma solução, porque pastor tem solução. Tem ou não tem, pastor? Pastor tem solução. Eu dou a solução. Ela disse: não, mas é porque é assim. Aí eu dou outra. Aí ela disse: não, mas é porque desse jeito aí tem isso. Eu digo: aí eu dou outra. Ela disse: não. Eu digo: não, você não quer ser ajudada não, vai para casa. Porque tem gente, irmão, que não consegue ser ajudado.
Não, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. O Senhor vai repetir, não te disse eu? Que se tu creres, diga se tu creres, Jesus vai dizer, aquele que crê em mim, fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Hoje aqui nós temos a solução para o teu problema. Olha para o irmão do lado e diga, creia. Creia. Pastor Abraão, eu vou profetizar. De olhos abertos, sem falar línguas estranhas, sem nada. No que chamamos de êxtase profética.